Bom dia, gente. Bem-vindo a mais um vídeo do canal Simples Assim Psicologia. É um prazer estar com vocês aqui novamente. Eu espero que você esteja curtindo bastante os vídeos do canal, aproveitando, divulgando, compartilhando para os seus amigos, para os seus conhecidos, para eles poderem estar também tendo acesso a esse conteúdo em que nós pretendemos estar fazendo esse casamento entre a psicologia e a Bíblia, né? Hoje nós vamos estar dando continuidade, então, ao vídeo Final dos Tempos de Liderança e Sugestionabilidade. O objetivo desses vídeos é abordar de uma forma assim reduzida, resumida, né? Mas a fim de despertar reflexão a questão do poder de influência que a liderança exerce sobre o povo, sobre as massas, sobre as multidões. Aí o perigo da sugestionabilidade e como isso tem sido exercido, né, ao longo da história. E, ao nosso entender, como que isso vai se repetir no final dos tempos, tá ok? Posto isso, nós vamos fazer algumas considerações breves, mas que devem ser levadas em conta. Quem não assistiu o primeiro vídeo, eu sugiro que dê uma olhadinha lá, porque lá tem bastante informação relevante, importante e interessante a respeito de alguns fatores psicológicos que vão ajudar você a entender essa questão da sugestionabilidade e da liderança, da influência que o fator de fascínio, de sedução de determinadas pessoas exercem, né, no grupo, tá bom? Isso é importante que vocês deem uma olhadinha lá, ok? Eu deixo essa sugestão para vocês. Bem, em primeiro lugar, vamos fazer então uma abordagem que nós vimos, né? Nós vimos o perigo das lideranças, da sugestionabilidade, da influência maligna mesmo, que é exercida sobre as massas, as multidões, e que temos acompanhado ao longo da história, que continua a acontecer e que vai piorar, porque o final dos tempos está ali. Então as coisas elas vão vindo num crescendo. Mas ao longo da história, a gente tem aí em maior ou menor escala, né? Sempre para interesse das elites dominantes que controlam o mundo, né? E que contam com a manipulação, né, da mídia de sua época, de acordo com a sua própria época. Então o que acontece? Na política, nós vimos algumas figuras, Hitler, Lenin, Stalin, né? Na atualidade, eu citei nesse primeiro vídeo Trump, Xi Jinping, mas não posso deixar de falar também numa figura importantíssima, Putin. No mundo das finanças e dos investimentos, vocês devem ter lembrado também que a gente viu a figura bem interessante e bastante interessada em diversos assuntos que não apenas investimentos e finanças, que é o George Soros. Na área da tecnologia, na área da informática, né, nós temos a inteligência artificial, nós temos a questão dos robôs, e nós vimos Bill Gates, vimos o Elon Musk, a Tesla. Nós não podemos deixar, obviamente, também de citar essa disputa que está acontecendo agora pela implantação do 5G. Você deve se lembrar também ainda que nós vimos, na questão da religião, nós vimos Roma e o Papa. Mas não podemos deixar de lembrar que religião e política sempre, quando não tiveram juntas, sempre procuraram se misturar ao longo da história, né? E voltam a tentar novamente isso. Nós, por essa foto aí mesmo que eu vou estar mostrando para vocês, esses dois andam fofoca não é uma boa palavra, né? Mas eles andam assim de conluio, andam conversando bastante, né? Andam amiguinhos, né? Já fazem alguns anos, né? Desde que Macron subiu ao poder, nós temos visto o Papa e Macron juntos. Quando eu citei também algumas séries, né, no primeiro vídeo, foi para chamar atenção para vocês o quanto que a mídia, que funciona, né, muito assim a favor das elites dominantes, e vamos pensar aqui que elite dominante não é aquela que a gente observa, que a gente vê, que a gente acha que é a que está no poder. Não, elite dominante é aquela que controla as coisas, controla o mundo, é aquela que
coloca as peças, que tem as peças no tabuleiro de xadrez de acordo com os seus próprios interesses. Então não é aquilo que a gente vê, é aquilo que eles querem que a gente veja, tá? Então, a mídia, ela vai implementando e infiltrando na nossa mente mensagens subliminares através do nosso inconsciente, nosso subconsciente, na verdade. Depois nós vamos conversar isso melhor num outro vídeo, se vocês quiserem. E eu citei algumas séries, né, que fazem bastante sucesso e que estão muito badaladas, mas também tem outras séries que eu gostaria de fazer um vídeo específico sobre isso. Na verdade, inclusive, tem até um outro vídeo que está na minha mente, porque eu gosto muito de trabalhar perfis psicológicos e psicopatologia com personagens e filmes. Isso daí foi um trabalho que eu fiz durante muito tempo dentro da psicologia, né? E eu no primeiro vídeo eu citei Messias e citei The Following, e eu quero até abrir um parênteses para corrigir, porque The Following não foi uma série de 2010 a 2011, foi uma série que estreou em 2013 e terminou em 2015, com 13 episódios mesmo. Aí ele é um exemplo de liderança que vale muito a pena você dar uma olhadinha nessa série se você quiser se interessar por esse assunto. O que eu falo sobre a influência perigosa, perniciosa de liderança. E que é o que eu estou aqui amarrando nesse vídeo em relação ao que já aconteceu, ao que tem acontecido e ao que vai acontecer. E aí quando a gente fala em que vai acontecer, a gente vai pegar assim a figura do anticristo escatológico. Porque ao longo da história, o que nós temos visto são figuras que representam, né, anticristos. E aí a gente entra num outro ponto aqui no vídeo, tá? Mas o que acontece? Ao longo da história, nós temos nos deparado com tipologia do anticristo. Só que esses anticristos não tem a ver com o anticristo escatológico do final dos tempos, tá? Só que eles agem sob o mesmo, debaixo do mesmo espírito, ok? Em prol dele, sob o domínio e intento dos ardis de Satanás, ok? Cabe a você julgar, né, quem anda dizendo, nomeando por aí como anticristo, por exemplo. Muitas pessoas estão dizendo que o anticristo é fulano, ciclano, beltrano, A, B, C, né? Só que acontece que é o seguinte, o anticristo mesmo, propriamente dita, a figura do anticristo, né, tal como está na Bíblia, ele só vai realmente aparecer no finalzinho mesmo dos tempos. Mas a gente não vai entrar aqui nesse debate teológico. A questão é a seguinte, ele vai ser um líder, e aí a gente puxa para a questão, né, do final dos tempos, liderança e sugestionabilidade. Ele vai ser o líder, ele não é esses líderes que a gente tem visto. Por isso que eu citei todos esses, como poderia citar muitos outros, tá? E aí, por isso que eu dei essas características de liderança, né, desse poder de persuasão, expliquei o que faz as pessoas elas serem influenciáveis e sugestionáveis a ponto de se deixarem levar por essas massas, né? As massas se deixarem levar por isso. E eu vou dar um exemplo, inclusive, bíblico, né, a respeito do que aconteceu com Cristo, com Jesus, na época de Jesus. Eu faço questão de deixar esse exemplo também, né? Mas o que é o anticristo? A palavra, a origem grega da palavra é opositor a Cristo, é toda aquela pessoa que se opõe a Cristo, né? Então, ao longo da história, houveram diversos anticristos, né? São perseguidores, né, da igreja de Cristo, que perseguem Cristo e sua igreja. Agora, é óbvio que também designa esse personagem escatológico que vai aparecer no fim. No fim. Segundo a tradição cristã, dominará o mundo por um tempo determinado no final dos tempos, né? Conforme predito na Bíblia, em diversos livros proféticos, mais especificamente o livro das Revelações, que é o Apocalipse. Ok? A título de curiosidade, no judaísmo e no islamismo, esse conceito não é considerado. Beleza. O que acontece? Eu gostaria, gente, de pedir que você rapidamente abrisse a sua Bíblia aí, ou acompanhasse aqui comigo, Marcos 14. Marcos 14, a partir do versículo 53, tá?
e você visse ali comigo o que vai acontecer ali que é Jesus perante o Sinédrio. Você sabe o que é Sinédrio? Você lembra o que é Sinédrio? Então, o que acontece ali? E levaram Jesus ao sumo sacerdote e reuniram-se todos os principais sacerdotes, anciãos e escribas. Então eles levaram Jesus ao sumo sacerdote. Gente, bom, primeiro, Sinédrio. Sinédrio, na Palestina, sob domínio romano, era uma assembleia judia de anciãos da classe dominante. Aí a gente já tem aí um ponto, da classe dominante. Lembra que a gente tem falado sobre classe dominante, que é aquela que tem o quê? O poder. E aqui, essa classe dominante de diversas funções, tá? Políticas, religiosas, legislativas, jurisdicionais e educacionais. Quer dizer, eles dominavam tudo. Então, eles levaram para o Sinédrio. Levaram Jesus ao sumo sacerdote e reuniram-se todos os principais sacerdotes, anciãos e escribas. Quem era o sumo sacerdote? Mais alto posto religioso do antigo povo de Israel, no primeiro momento, e posteriormente, né, a época do exílio babilônico, né, o sumo sacerdote coordenava o culto e os sacrifícios no primeiro tabernáculo e depois no templo de Jerusalém. Então o sumo sacerdote era o mais alto posto religioso. Aí a gente pode pensar em diversas figuras que ocupam o mais alto posto religioso atualmente, né, nas diversas religiões. Pensa aí e fica a teu critério. Muito bem. Eles levaram então, né, no versículo... então, perante os principais sacerdotes, os anciãos, né, e os escribas. Os anciãos são as pessoas mais antigas, né, os mais idosos e, consequentemente, as pessoas que têm mais o quê? Sabedoria, considerados mais sábios. E os escribas. Quem eram os escribas? Você sabe quem eram os escribas? Você lembra? Então, resumindo, os escribas responsáveis por ler e interpretar as leis dos judeus. Então, olha só, esse povo todo aí, bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Só que o que acontece? Nós temos várias passagens, vamos pensar antes disso, gente. Nós temos várias passagens que o povo, a multidão, né, as massas que acompanharam Jesus até esse momento, ficava maravilhada com Jesus, seguia-o cada vez mais. Então, vou deixar para você pensar e refletir. Até esse momento, nós temos, na primeira multiplicação de pães de Jesus, tinha 5.000 pessoas com Jesus. Na segunda multiplicação de pães, 4.000 pessoas. E várias outras passagens, várias outras. Em Marcos 1,45 no final, tá lá, e de toda parte vinham ter com ele. Toda parte vinham ter com ele. Em Marcos 2,12, então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo, jamais vimos coisa assim. Muita gente. Em Marcos 11,18, os principais sacerdotes e escribas ouviam essas coisas e procuravam modo de lhe tirar a vida, pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava de sua doutrina. Quer dizer, gente, as multidões acompanhavam, seguiam, se maravilhavam com Jesus, a massa. Até esse momento, então, que nós estamos agora conversando, para a gente ver o poder de persuasão, o poder de influência da classe dominante quando ela resolve armar uma situação. Armar uma situação. Até então, todo esse povo está maravilhado com Jesus. Muito bem. Aí Marcos 14, 55. Os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho contra Jesus para condenar à morte e não achavam. Não achavam, né? 56. Pois muitos testemunhavam falsamente contra Jesus. Mas os depoimentos não eram coerentes, não faziam sentido, porque não tinham nada contra ele. Vamos pular para 60. Levantando-se o sumo sacerdote no meio, perguntou a Jesus, não respondes ao que depõem contra ti? 61. Ele, porém, guardou silêncio e nada respondeu. Tornou a interrogá-lo o sumo sacerdote e lhe disse, és tu o Cristo, filho do Deus bendito? Aí
Aí, 62, Jesus respondeu: Eu sou, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso, e vindo com as nuvens do céu. Isso já estava escrito em Daniel 7,13, profeta Daniel 7,13. Se vocês forem lá em Daniel 7,13, o que está escrito lá em Daniel 7,13? Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Tá ali. Só que o que aconteceu? O sumo sacerdote, nesse momento, no Marcos 14:63, aproveitou essa fala, essa resposta de Jesus, né, que já era uma resposta profética, porque baseada nessa profecia de Daniel, e falou, então, o sumo sacerdote rasgou as suas vestes e disse: que mais necessidade temos de testemunhas? 64. Ouvistes a blasfêmia, que vos parece? Todos julgaram réu de morte. No 65, puseram-se alguns a cuspir nele, a cobrir-lhe o rosto, a dar-lhe murros e a dizer: profetiza, e os guardas o tomaram bofetadas. Por quê? Segundo a lei, lá em Levíticos 24:16, aquele que blasfemar o nome do Senhor será morto. Então ele foi considerado um blasfemador. E toda a congregação apedrejará, tanto estrangeiro como natural, blasfemando o nome do Senhor será morto. Isso está em Levíticos 24:16. Quer dizer que aquele povo todo, que até então tinha visto e acompanhado Jesus fazendo maravilhas, por conta de uma situação em que ele, respondendo ao sumo sacerdote, afirma ser quem ele é, diz que ele é quem ele é, finalmente, porque ele estava até então calado, quando ele cita um profeta, porque ele citou ali, ele utilizou ali, né, ele fez uma colocação que foi uma palavra que estava escrita em Daniel, que Daniel já tinha falado. O sumo sacerdote rasga, aí ele faz a cena, ele rasga as vestes e aí ele pega a lei. Ele fala, bom, agora eu tenho motivo. E aí ninguém questiona. Por quê? Porque isso daqui é exatamente o exemplo da liderança que eu tô querendo colocar para vocês. Da liderança, da maldade, da sugestão, entende? Da persuasão. É o show, é a cena, é o teatro. É aquilo que o líder faz. Quando os líderes, quando a classe dominante, quando a elite, ela resolve fazer alguma coisa, ela vai fazer. E é exatamente isso daqui, isso que foi feito com Cristo. E aí vocês conhecem o restante da história, não vou falar agora, mas eu quis pegar essa cena e colocar todos esses líderes históricos, né, para a gente poder fazer um paralelo, para deixar vocês assim refletindo a respeito do que está acontecendo atualmente a nível nacional e a nível mundial, principalmente mundial, e o que vai acontecer e que nós estamos nos encaminhando para o que vai acontecer no final dos tempos, né? Para o que o anticristo vai fazer. Esse foi o objetivo desse vídeo, que ficou muito longo e por isso que eu tive que dividir em duas partes. Tá bom? Eu espero que você tenha gostado, eu espero que tenha te ajudado, né, a refletir, né, sobre esse casamento aí que a gente está buscando fazer entre a psicologia, né, entre as ferramentas, a teoria, no caso aqui foi teórico, né, e as técnicas, né, o arsenal, né, enorme e vasto da psicologia, com a palavra de Deus, com a Bíblia, que possa te abençoar, né, que possa abrir, né, a sua mente, e também te fazer olhar com olhos espirituais várias situações, né, que são necessárias que a gente tenha esse entendimento, essa compreensão. Tá bom? Por favor, se você não é inscrito, se inscreva no canal, ativa o seu sininho para receber as notificações, compartilhe o vídeo com outras pessoas para que possam também ser beneficiadas. Muito obrigada deixe seus comentários, muito obrigada pelos seus comentários, inclusive, que são importantes. Ajuda esse vídeo a se ranquear, a subir, para que outras pessoas que você não conhece possam também
usufruir dessa palavra de bênção na vida deles. Tá bom? Muito obrigada por tudo. E até o próximo vídeo. Em breve eu estarei aqui com algumas novidades no canal. Um beijo e Deus abençoe.